Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, começando uma semana decisiva para o Flamengo. Decisiva que já começa a decisão hoje, em uma reunião entre Rodolfo Landim, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente da Caixa Econômica, podem definir a compra do terreno do gasômetro para a construção do estádio próprio. Teremos o nosso estádio, galera. Várias empresas interessadas em naming rights e outros em relação à parte publicitária do estádio do nosso Flamengo. Gente, amanhã tem Libertadores, então assim, é uma semana de uma decisão atrás da outra e eu vou falar para vocês, hein? Final de semana, 2 finais de semana sem Flamengo, foi cruel. E agora, voltando tudo ao normal, o Campeonato Brasileiro volta, Libertadores amanhã, ufa, ufa. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal Família da Nação. Vou pedir a vocês para que, metam o dedo no like. Dedo no like agora! E cliquem no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Afinal de contas, você quer informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, um jogo ontem no Maracanã foi bem legal, né? Porque marcou aquilo que a CBF deveria fazer, que os 16 clubes que paralisaram o campeonato deveriam fazer, ou seja, aquilo que a gente vem cobrando, medidas efetivas para ajudar o povo gaúcho. Teve que partir de quem? Nenhum deles, dos 16 clubes que só queriam a paralisação do campeonato, e alguns deles, inclusive, agora propondo o não rebaixamento, são sempre aqueles que brigam lá por baixo da tabela, né? Medidas efetivas, nenhum deles querem. Mas foi bem legal a medida, a solidariedade ontem, tanto do povo do Rio de Janeiro com o povo gaúcho, e principalmente não estão dando créditos a quem merecem. Aliás, é sempre assim, né? O tubarão, o gigante, engole aqueles que realmente fazem o trabalho de formiguinha, que realmente se propuseram a ajudar e a levantar a ideia de fazer o evento que aconteceu ontem. Eu não sei se você sabe, quem promoveu efetivamente foi o filho do Zico, Júnior Coimbra e o Bruno. Os filhos, né? Os dois filhos. Com a equipe do Jogo das Estrelas. Eles levantaram esse projeto em 7 dias, 6 dias, na verdade. Teve o apoio, primeiramente, do Flamengo, que liberou o Maracanã prontamente para que o evento acontecesse. O Flamengo apenas, né? Não teve nenhum apoio do Fluminense, pelo que a gente soube. E outra, depois conseguiram o apoio da Globo e a CBF foi lá e comprou 10 mil ingressos para poder presentear, enfim, viu que era um dia muito chuvoso no Rio de Janeiro, um dia complicado, e comprou, adquiriu 10 mil ingressos e fez parte também dessa festa, apoiando o projeto. Mas por que ninguém cita? Falam das empresas, da Globo, enfim, de uma série de outros, e da CBF, mas não falam de quem realmente levantou o projeto, quem trabalhou duro, que foi a equipe do Jogo das Estrelas, que o jogo, para quem não sabe, que acontece todo final de ano, em dezembro. O Júnior Coimbra e o Thiago Coimbra estão de parabéns. E, claro, toda a equipe do Jogo das Estrelas. A ideia partiu deles e, para vocês verem como é que a cabeça que pensa e realmente bota a mão na massa para querer ajudar. Vocês sabem que a gente foi uma voz aqui, praticamente sozinha, dizendo que paralisar o campeonato não adianta nada, precisa de medidas efetivas. E se não fosse o Bruno e o Thiago, não teriam medidas efetivas, não aconteceria nada.
Íamos ficar 2 semanas sem Campeonato Brasileiro e ninguém ajudando de forma efetiva em nada. É lamentável o que a gente vê. Né? Para mim, não é surpresa nenhuma. Já vi a tragédia lá do avião da Chapecoense, quando caiu. Foi, assim, todo mundo se solidarizando no primeiro momento, uma comoção mundial, não foi só nacional. A gente viu Santiago Bernabéu, o Nou Camp, o estádio do Barcelona, né? Com jogos, pessoas, clubes de lá da Europa jogando com a camisa da Chapecoense, entrando em campo com a camisa da Chapecoense. Uma comoção mundial. Um mês depois, todo mundo esqueceu, ninguém lembra mais de nada. Primeiro momento, todo mundo propondo, não, a Chapecoense não pode cair durante 2, 3 anos, que é injusta. O cara perdeu o time inteiro, cara. Time, diretoria, enfim, uma devastação no clube, que até hoje sofre consequências daquele problema e ninguém estendeu a mão de forma efetiva. Medidas efetivas eles não querem fazer. Solidariedade é só no primeiro momento. Depois, vira as costas, vida que segue, problema é de cada um. É assim que funciona. A humanidade é assim. Infelizmente, por isso que a gente levantou aqui uma voz na época dizendo que precisavam de medidas efetivas. E uma medida efetiva seria, por exemplo, os clubes doarem parte da renda. Pô, cara, o clube recebe quanto? Se doasse 3, 4, 5% que seja da renda do Campeonato Brasileiro, de cada bilheteria que tem direito, os clubes e a CBF, a sua parcela, até o final do campeonato, você ia ajudar e muito o povo e o Rio Grande do Sul a se reerguer. Porque o que as pessoas vão precisar é de recursos financeiros. E a tragédia, os recursos serão valores bilionários e, assim, ainda incalculáveis. Enfim, muito bacana o evento. Aí deu pra gente lembrar, né? Imagina aquele gol do Adriano, passe do Pet. Olha, rapaz, que bacana. Qual rubro-negro não ficou com saudade daquele momento? Não bateu aquela nostalgia, né? Passe do Pet, gol do Adriano, depois o Pet dando um beijo no Adriano. Que legal, cara. E outra também, a gente poder ver o Ronaldinho Gaúcho sendo reverenciado no Maracanã e uma tabela com o golaço do Ronaldinho Gaúcho com Diego Ribas, que tá em forma, hein, cara? Diego batendo um bolão dentro de campo e aquela tabelinha. Vocês sabiam que poderia acontecer no Flamengo? Se o Flamengo fosse um clube minimamente organizado, a gente poderia ter visto Ronaldinho e Diego jogando juntos. Mas o Flamengo naquela época não cumpria com a promessa de pagamento em dia, e aí o Ronaldinho acabou indo embora e sendo campeão da Libertadores pelo Atlético. Enfim, bateu uma nostalgia, eu confesso, naquele jogo de ontem. Mas a gente vai falar aqui sobre o Flamengo, que é o que importa. O Flamengo tem boas notícias no primeiro momento, porque o Nicolás de la Cruz, que era a dúvida para o jogo de amanhã, treinou normalmente ontem, e hoje, no treinamento, deve mais uma vez treinar tranquilamente e vai para o jogo. Bruno Henrique não treinou ontem. No treinamento de hoje, será definida a sua participação no jogo ou não. Léo Pereira também não treinou e está fora da partida de amanhã contra o Milionários. E aí fica a preocupação, né? Todo mundo dizendo, vendeu o Fabrício Bruno, tranquilo, tem o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Beleza. Se um dos dois se machucam, joga quem? Davi Luiz, faltam 6 meses para encerrar o contrato dele e ele encerrar a carreira. Mas tem o Cleiton. O Cleiton não jogou nem o Carioca, cara. O treinador não coloca ele para jogar, não colocou nem no Carioca. Vai colocar agora? Sinceramente, o Flamengo que visa lucro, visa dinheiro. Aí ontem o Marcos Braz, no Maracanã, ele, quando foi perguntado sobre o Fabrício Bruno, ele não quis confirmar, mas sabe que está negociado, está vendido. E aí ele disse que a questão do Fabrício Bruno que pesa é que a gente tem que ver o lado do jogador, que é uma Premier League e tal. Eu tenho que ver o lado do Flamengo. O lado do Flamengo, Marcos Braz. Vocês estão aí, Marcos Braz, para poder defender os interesses do Flamengo. E não pensar e ver o lado do jogador, que uma Premier League seduz muito, a gente sabe disso. Mas o Flamengo tem que se posicionar mais firme no mercado. Ou sai pela multa ou não sai. Fizemos um vídeo ontem com uma repercussão muito grande, e a gente vai falar sobre isso também,
que é o Southampton, que subiu para a Premier League, subiu da divisão de acesso da segunda divisão do campeonato inglês para a primeira divisão. A gente tinha informação durante a semana que se eles subissem, e eu não esperava que subissem, porque eles iam ter que vencer o Leeds United, que teve uma campanha melhor do que o próprio Southampton, mas eles venceram e subiram para a Premier League, e eles vão fazer uma proposta para o De La Cruz. O Flamengo garante, a diretoria do Flamengo, para todo mundo que eu perguntei, falou: o Flamengo não vai nem conversar. Chance zero do Flamengo aceitar, beleza. Mas e o valor da multa? Fontes garantem que a multa é em torno de 25 milhões de euros. É baixo, cara. E aí, se vende por 25, pô, a gente contratou por 16. Estamos vendendo pelo dobro do valor, porque 16 de dólares, vendendo por 25 milhões de euros é quase o dobro. O Flamengo não é banco, cara. Dane-se pro o que o Flamengo tem de recursos a receber, o lucro da operação. Eu quero jogador, eu quero título, eu quero jogador que faça gol, que proporcione ou que funcione bem para a engrenagem e o Flamengo conquistar títulos. Bom, a princípio, De La Cruz não sai somente pelo valor da multa, mas se a multa for baixa, é claro que é uma preocupação. Mas a gente vai trazer notícias boas também. O Flamengo tem a primeira decisão da semana hoje. Numa reunião que vai acontecer entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, presidente Rodolfo Landim e o presidente da Caixa Econômica, poderá ser definido, ou pelo menos dará um grande passo para ser definido, a compra do terreno do gasômetro para que o Flamengo finalmente construa o seu estádio. A gente fez diversas matérias nesses anos todos de canal em relação ao estádio, diversas. As pessoas às vezes entravam aqui, e aí, Fábio, cadê o estádio do Flamengo? Em termos, ironizando, brincando e tal, alguns também com relação a isso, e eu acho que muitos que ironizavam agora vão ter que dar o braço a torcer, né? O Flamengo terá o seu estádio. Quando a gente fala isso com muita convicção, é porque o Landim, ele é um cara que pode ter todos os defeitos do mundo, mas na parte financeira, de marketing, e principalmente quando precisa trabalhar o seu ego próprio para poder marcar história no clube, ele é um cara que faz um trabalho diferenciado. E todas as pessoas que a gente conversa, a gente vive nos bastidores no Maracanã ali, procurando um ou outro, procurando saber informações, todos garantem. O Flamengo esse ano ainda comprará esse terreno da Caixa Econômica, esse terreno do gasômetro, e irá construir o seu estádio. Claro que o estádio vai demorar 4 ou 5 anos para poder ficar pronto, mas o Landim quer ser o presidente que comprou o terreno. Para quem não sabe, o centro de treinamento do Flamengo leva o nome do Jorge Elal, Centro de Treinamento Jorge Elal, não é Ninho do Urubu, Ninho do Urubu é o apelido, mas por quê? Porque o Jorge Elal, lá na década de 80, comprou aquele terreno e ele fez história no Flamengo por conta disso. O Landim quer ser o presidente que deu início ao processo, comprou o terreno para a construção do estádio do Flamengo, porque aí é algo muito maior do que o próprio centro de treinamento. Então isso vai acontecer. Ontem, em entrevista ao meu amigo Gabriel Orfan, do Paparazzo Rubro Negro, Gabriel Orfan, que é o repórter do Paparazzo, o Cacau Cota garantiu e disse: podem me cobrar. O Flamengo, até o final do ano, terá a compra do terreno para a construção do seu estádio. Ele falou exatamente assim. O Cacau Cota, claro, não é ele que define absolutamente nada, mas ele tem uma influência muito grande. Ele trabalha no Tribunal de Contas da União, ele é candidato a vereador do estado do Rio de Janeiro, ele vive reunido aí com Pedro Paulo, com o prefeito do Rio, e sabe de muita coisa. Inclusive, amanhã serão 2 reuniões. A reunião com o presidente da Caixa acontecerá aqui no Rio de Janeiro, e à noite ele vai se reunir com um grupo de rubro-negros, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, junto com o Cacau Cota, para apresentar o projeto. O Flamengo tem uma série de empresas interessadas já, tanto no naming rights quanto a outros ativos que o Flamengo pode oferecer tendo o seu estádio próprio. E o Flamengo vai apresentar isso amanhã já, o presidente do Flamengo, o resultado da reunião com o presidente da Caixa e
também as questões relacionadas a empresas interessadas já no estádio do Flamengo. A gente vem falando aí da Audi, da BMW, da própria BYD. Aliás, a BYD patrocinou o evento ontem, vocês perceberam? A BYD que vem muito forte, querendo de todas as maneiras ganhar mercado no cenário nacional, no cenário brasileiro. E nada melhor como o Flamengo. Vocês repararam ontem que a BYD patrocinou o evento ontem do Jogo das Estrelas, o Jogo da Solidariedade, na verdade, e claro que aquilo é uma aproximação muito clara junto ao Flamengo, que já vem negociando com a BYD desde fevereiro desse ano, algum tipo de patrocínio, não quer dizer que será especificamente do estádio. No primeiro momento, o início das negociações era o patrocínio para a omoplata. E aí depois o naming rights do mini estádio do Ninho do Urubu, que está sendo construído para 2.000 pessoas. E agora o estádio do Flamengo. Enfim, que tenhamos uma semana próspera e que o Flamengo consiga os seus objetivos, tanto na negociação hoje com a Caixa e quanto amanhã com o jogo contra o Milionários. Milionários que foi eliminado do campeonato colombiano de forma precoce e, pelo amor de Deus, é um time muito fraco. O Flamengo deve atropelar o Milionários, assim esperamos. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Tchau, tchau.